Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa. Estou aqui para dar continuidade aos nossos vídeos do Yazis Sharat, Curados para Servir. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, entre lá no YouTube, Ronaldo Costa Yazis Sharat, se inscreva, compartilhe esse vídeo, os demais vídeos que estão lá, para que você possa ser grandemente edificado. Amém? Hoje nós queremos dar continuidade, nós falamos no vídeo anterior sobre cura financeira e nós falamos um pouquinho sobre Abraão e Ló. Depois que Ló se separa de Abraão, Abraão passou a ser abençoado. Deus voltou a falar com ele que você precisa afastar o Ló da sua vida. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de Ló e de Abraão e nós queremos ler um texto com você em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra. Amém? Pois bem, então lança o teu pão sobre as águas, repartir. A prosperidade está no repartir. Eu quero dizer para você, eu disse para você que lá no capítulo 13, versículo 5, Ló também aparece rico. Por que Ló apareceu rico? Porque eu disse que Ló era órfão, era criado pelo seu tio, Abrão, e a Bíblia diz que dízimos, né? A Bíblia ensina, depois a lei vai legalizar isso, mas o princípio do dízimo de Abraão, por exemplo, Abraão era um dizimista fiel. O princípio do dízimo era para ser dado primeiro para os sacerdotes, tá bem? Primeiro o dízimo era para ser dado para os sacerdotes, depois o sacerdote administrava com as demais pessoas, aí era administrado com os levitas, com os cantores, com os porteiros, aí era administrado também para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, o último, os estrangeiros. Então veja que o dízimo tinha uma finalidade, tem uma finalidade poderosa. Ele é entregue ao sacerdote, o sacerdote administrava para todas as demais necessidades do povo. Como Abraão não era sacerdote, era patriarca, ainda não era um sacerdote, ainda não tinha a lei da sacerdotal, então o próximo, não tinha naquela época cantores, levitas, porque não tinha templo, também não tinha viúvas, não tinha, enfim, o único que restava na linhagem de beneficiado do dízimo de Abraão era Ló, porque era órfão, certo? E ele era o único beneficiado, por isso que Abraão se enriquece, Abraão se enriquece, já aparece no capítulo 13, muito rico, e também enriquece a Ló, e Ló também passa a ser enriquecido. Por isso que eu disse que quando Abraão deu para a oportunidade de Ló escolher o lugar que ele poderia ir, eu chamei Ló de ingrato, porque Ló tinha a oportunidade de falar, não tio, eu enriqueci com o senhor, tudo que eu tenho é por sua causa, eu vou continuar aqui. Se o problema é o nosso rebanho, eu vou abrir mão de tudo e nós vamos caminhar junto. Mas não, Ló preferiu seguir o seu caminho e saiu de perto da bênção. Ainda que fosse propósito de Deus que isso acontecesse, nós temos que estar atento e aprender esse princípio poderoso, que a bênção está no profeta, a bênção não está no lugar. Ló escolheu a campina achando que a prosperidade era Sodoma e Gomorra que ele escolheu, mas a prosperidade estava em Abrão. Então, se ele é fiel a Abrão, ele seria muito mais próspero e abençoado do que ele já tinha sido até ali. Mas, enfim, nós temos que entender isso, que a bênção está no profeta, no sacerdote. A bênção está naquele líder espiritual que Deus levantou para trazer cura, para trazer restauração na sua vida. Tá bem? Então, Ló se enriqueceu desta forma. Ló se tornou rico também desta forma. Então, o que é prosperidade? Prosperidade é tornar aquilo que é seco em terra fértil, como Abraão fez com Israel, através de Isaac, né? Abraão fez com Israel, que é
deu a ele um filho chamado Isaac, depois através de Isaac nasceu Jacó, que foi transformado em Israel. Da linhagem de Abraão nasceu a nação de Israel, que é a potência poderosa que nós conhecemos hoje. Para você ter uma ideia, querido, se apenas um judeu milionário tirar a sua fortuna da bolsa de Wall Street, a bolsa de Wall Street já sentiria o balanço e poderia ter uma queda poderosa nas suas ações. Então, todo judeu é muito abençoado, o povo judeu é muito rico, muito próspero, porque entenderam esse princípio de que a bênção está na pessoa e não no lugar. Então, a bênção não está aqui no templo, a bênção não está nas paredes, a bênção está em você. Aonde você está, você é canal de bênção, você precisa abençoar e ser abençoado. Amém? Então, também como Ismael, olha só, Ismael, que era o filho da escrava, filho de Agar, irmão de Isaac, que Abraão se precipitou e gerou com Agar um filho, esse filho Ismael. Depois Sara, quando tem o Isaac, ela manda que Abraão despeça Agar e o seu filho. Ismael é mandado para o deserto, bem dizer, com uma vasilha de água e um pedaço de pão. E no deserto ele se tornou um grande guerreiro, cresceu, se tornou um grande guerreiro. E hoje, só para você ter uma ideia, aonde era o deserto de Ismael, hoje é a Dubai, a famosa Dubai, a terra poderosa de Dubai no Oriente Médio. Então, veja o que Deus faz quando a prosperidade está na pessoa. A prosperidade estava com Abraão, a prosperidade estava com toda a sua descendência. Então, nesse aspecto, Ló perdeu, vacilou, perdeu. Amém? Então, não perca, querido, não vacile, não se afaste daquela pessoa que tem sido canal de bênção, de prosperidade na sua vida. Amém? Honre a tua liderança, honre o teu pastor, honre o teu sacerdote, honre o profeta que profetiza na sua vida. Amém? Então, é por causa disso que nós seremos, devido a isso que nós seremos abençoados. Então, Deus abençoa Ló por causa de Abraão, e depois ele separa, e a bênção de Abraão é poderosa. Depois tem um episódio que acontece que Abraão vai socorrer Ló por causa de uma situação que ele foi levado prisioneiro, e aí Ló volta com muito mais riqueza, muito mais prosperidade, dessa atitude dele de livrar o seu sobrinho da prisão, de livrar o seu sobrinho do cativeiro, que ele foi levado pelos inimigos. Então, quando Abraão faz isso, querido, depois da guerra, dos escravos de Abraão para resgatar Ló, Abraão mandou lá 318 escravos para poder resgatar Ló da mão dos inimigos, e Abraão voltou muito mais próspero, muito mais abençoado com esse episódio. E aí ocorre que Abraão vai oferecer dízimo para uma pessoa. Pela primeira vez vai aparecer um sacerdote na Bíblia chamado Melquisedeque. É aqui que eu quero me apegar nesta palavra, nesta mensagem. E depois disso Abraão encontra Melquisedeque. A Bíblia diz que Abraão lhe dá o dízimo. Veja que Abraão está acumulando riqueza. Não tem mais ninguém na terra para dar. Abraão já não tinha o sacerdote, não tem levita, não tem cantor, não tem viúva, não tem estrangeiro andando com ele, não tem o órfão, seu sobrinho, andando com ele. Então Abraão está acumulando riqueza. E quando ele encontra o sacerdote Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Então, o que Melquisedeque dá para Abraão? Olha só, é isso que eu quero que você entenda aqui. Você só pode ser dizimista naquele lugar que você é alimentado, porque Melquisedeque ele recebeu de Abraão o dízimo, mas ele deu para Abraão pão, anote isso, pão, vinho e a bênção. Querido, você só pode ser dizimista naquele lugar que você recebe pão, que fala de alimento, vinho, que fala de alegria, e bênção, que fala de prosperidade, que fala de provisão, que fala de tudo que nós recebemos de Deus. Então, o que Melquisedeque tinha para dar para Abraão? Pão, vinho e a bênção. Você só pode dar o dízimo a quem te alimenta e quem te abençoa. Então pare com essa ideia, com esse entendimento que você pode dar o seu dízimo aonde você quiser, na casa que você quiser. O seu dízimo, querido, é para a manutenção do reino, da casa de Deus, da igreja do Senhor. E ela deve ser entregue ao sacerdote. E o sacerdote
que é o pastor seu, que é o pastor da sua igreja, ele administra para todas as demais necessidades da igreja e do templo. Então, querido, o dízimo deve ser entregue para onde você se alimenta. Qual é a sua igreja? Aonde você frequenta? Aonde você recebe a palavra? Aonde você tem sido edificado? Aonde você tem sido alicerçado? Aonde você tem crescido espiritualmente? É nesse lugar que você tem que entregar o seu dízimo. É esta pessoa que te alimenta, que te mentora, esta pessoa que te dá a palavra, que te alimenta com a palavra de Deus. É na mão dessa pessoa que você deve colocar o seu dízimo, porque ele é o seu sacerdote. Ele é a pessoa que Deus escolheu para representar Deus na sua vida, para te apresentar diante do Senhor. Então, Melquisedeque deu a Abraão. Abraão deu a ele o dízimo e a Melquisedeque deu a Abraão pão, vinho e a bênção de Deus. Então, querido, você só pode ser alimentado. Você só pode ser alimentado naquele lugar que você é fiel, naquele lugar que você honra, naquele lugar que você é submisso à vontade de Deus, naquele lugar que você ouve o seu líder, o seu pastor. Princípio de honra não é apenas você estar na igreja, não é apenas frequentar a igreja. Princípio de honra é reconhecer a tua liderança, é reconhecer o teu sacerdote, é reconhecer as pessoas que têm alimentado você. Princípio de honra é isso. Ló não honrou o seu tio, Ló não honrou o seu líder, Ló não honrou aquele em que estava prosperidade, mas Abrão reconheceu e honrou Melquisedeque, porque Melquisedeque deu a Abraão pão, vinho e a bênção. O pão, o alimento que você come, que é a palavra de Deus. E esta palavra está chegando a você, porque ela é o pão da vida para você. Vinho, porque é a alegria, é a satisfação, é o prazer do lugar que você frequenta, do lugar que você está, da igreja que você congrega, do líder que você tem, do pai espiritual que Deus lhe deu, do seu discipulador, da pessoa que Deus colocou na sua vida, no seu caminho para te abençoar, para te conduzir por esse deserto chamado mundo até o dia de entrar na Canaã celestial. E também a bênção de Deus. É aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Fique com esta palavra e seja próspero, seja abençoado. Eu desejo a você a bênção do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom Arema, que quer dizer paz e prosperidade na sua vida. Deus te abençoe. Fique com Deus.